cafezinho para dar aquela cafeinada no corpo, aquela aceleradaça gostosa. É isso aí, velho. Hoje o assunto da aula, evidências da evolução. Papi, eu não acredito na evolução. Tem problema. Tem problema, velho. Não tem problema. Sério mesmo, não tem nenhum problema. Mas para a prova, é bom você entender esses processos evolutivos. E hoje o Papi vai trazer mostras de que provavelmente a evolução ela acontece, ok? Como assim, Papi? Evidências. O Papi vai mostrar fósseis, ok? O Papi vai mostrar algumas evidências anatômicas, o Papi vai mostrar algumas evidências moleculares e até embriológicas. Ô, velho, essas evidências podem ajudar os cientistas a construir a história evolutiva das espécies. O que provavelmente aconteceu com os nossos antepassados, como eram nossos antepassados, com quais seres a gente tem uma proximidade maior, um parentesco maior, vamos falar assim. Então é isso que o Papi vai trazer na aulinha de hoje, bem gostosinho, bem simples para você. O Papi vai começar com os fósseis, pode ser? Então vamos lá, velho. Primeiro, o que é um fóssil? Velho, é um resto do ser vivo, ou é uma marca do ser vivo que foi deixado aí na natureza, ok? Aí, por exemplo, a gente tem um exemplo de fóssil, aí a gente tem um outro exemplo de fóssil. Olha, o Papi vai ser sincero, viu, velho? É foda pra caralho achar fóssil. E por que o Papi fala isso? Primeiro, porque um fóssil vem de algo morto, é óbvio, beleza? Só que quando um ser morre, geralmente ele é comido por um animal, por exemplo, ou então ele é decomposto. Concorda com o Papi? Se ele não for comido ou não for decomposto por bactérias e fungos, aí o fóssil é formado. Tudo bem? E aí, velho, quando é formado esse fóssil, geralmente o que é o fóssil é algo muito duro do animal, é algo muito duro do ser vivo que restou, ok? Você pega, por exemplo, o animal, geralmente o que vira fóssil no animal é a carne dele, não é a carne, velho. O que vai virar é o osso, o que vai virar, por exemplo, é a concha, se o animal tiver concha, o que pode virar fóssil é um dente, beleza? Porque o restante geralmente é perdido. Papi, existe um fóssil de um animal inteiro? Cara, isso é raríssimo. Mas já existiram casos de um animal ser preservado totalmente. Como, por exemplo, aconteceu na Sibéria, com esse mamute aí, que é um ancestral, um parentesco evolutivo aí com os elefantes atuais, beleza? E também insetos que foram preservados inteirinhos em resinas de árvores. Beleza? Essa resina aí a gente conhece como âmbar, mas isso é raro pra caralho, ok? Então tá aí os fósseis como evidências de evolução. Tá certo? Uma outra característica são os órgãos anatômicos, as estruturas anatômicas. Como assim, Papi? Anatomia. Vamos lá, dar uma olhada no formato de algumas partes dos seres vivos. Cafezinho de novo, né, velho? Vixe do cacete. Braço do ser humano. Nadadeira de uma baleia. Beleza? E aqui, uma asinha de morcego. Show de bola. Dá uma olhada nesses órgãos e fala pro Papi, velho. Olhando assim de cara, você vê alguma semelhança entre eles? Não vê, né, velho? Não vê. Parecem que são coisas totalmente independentes uma da outra. Olhando, por exemplo, para a função desses órgãos, funções totalmente diferentes, ok? O braço do homem é para manipular, beleza? Você pega, por exemplo, a nadadeira da baleia para ela nadar, você pega a asa do morcego para ele voar. Então são órgãos com funções diferentes, beleza? Mas como a gente vai ver, quando a gente vai ver esse órgão por dentro, beleza? A gente vê semelhança entre eles. Dá uma olhada aí no braço do homem, dá uma olhada na nadadeira da baleia e dá uma olhada na asa do morcego. Você está vendo que eles têm úmero, eles têm rádio, eles têm una, eles têm carpo, metacarpo, tá vendo, velho? Então por dentro eles seguem o mesmo padrão de construção. Sabe o que isso significa para a galera que acredita na evolução? Que esses órgãos têm uma mesma origem. Então, peraí. Atenção no que o Papi está falando. Órgãos de mesma origem, beleza? Mas podem apresentar funções diferentes. A gente fala que esses órgãos são homólogos, ok? Órgãos homólogos. Show de bola? Papi, mas o que seriam esses órgãos com a mesma origem?
Significa que esses seres aí que o papo está destacando, eles têm um ancestral em comum. Esses seres são parentes, afinal são todos mamíferos aí, beleza? E a partir desse ancestral comum é que acabaram surgindo essas linhagens que deram origem a esses animais. Esses animais ocupam ambientes diferentes, ok? Você pega aí o homem, é terrestre, a baleia é aquático, o morcego é um animal que adora voar, então eles invadiram ambientes diferentes, ok? Mas tem uma mesma origem, então órgãos homólogos, tá certo? Agora, velho, essa parada de ter um ancestral comum, e aí ocorreu a invasão de ambientes diferentes, ok? Levando a esses órgãos funções diferentes, a gente vai chamar de irradiação adaptativa ou irradiação evolutiva. Tudo bem? Beleza? Bem simples, né? O papo vai te dar um outro caso de órgãos e a gente vai comparar esses órgãos. Dá uma olhada aí, asa de inseto e asa de ave. Você olha para esses órgãos, eles têm o quê? A mesma função, beleza? Ó, fazer o bicho andar. Olha, desculpa, fazer o bicho voar, tá certo? Mas quando você vai olhar por dentro, anatomicamente, você vê que não tem nada a ver um órgão com o outro. A asa da ave tem pena, a asa da ave tem ossos. O do inseto é totalmente diferente, é feito de quitina, que é um carboidrato, ok? Tem as nervuras ali. Ou seja, velho, apesar dos órgãos terem a mesma função, eles têm origens diferentes. Então é praticamente o contrário do anterior, concorda com o papi? Nesse caso, quando os órgãos têm a mesma função, mas origens diferentes, eles são chamados de órgãos análogos, ok? Como que a gente explica isso na evolução? Velho, inseto, ave ocupam o mesmo ambiente, portanto a seleção natural desses animais, ela foi semelhante. Portanto, o órgão escolhido foi semelhante. No caso, a asa, para fazer o animal voar. É claro isso? Então, olha só, velho, origens diferentes, mas os seres ocupando o mesmo ambiente. Nesse caso, a gente vai chamar de convergência. Eles vão para o mesmo ambiente, tá vendo? Eles vão para o mesmo ambiente, então eles convergem para o mesmo ambiente. Convergência evolutiva ou convergência adaptativa, ok? Ficou claro? Beleza? Hoje o papo só vai dormir amanhã, né, velho? Tomando café pra caralho, mas vamos lá. Ficou clara essa parte anatômica? Sim? Show de bola. Quer mais? Papai te dá mais evidências. Papai, ainda não acredito. Calma, papai te dá mais evidências. Órgãos vestigiais. São órgãos reduzidos, atrofiados e que aparentemente não servem para mais nada. Ou tem pouco ou mais nenhuma função, ok? Exemplos. No homem, vou te dar no homem primeiro. Apêndice. Apêndice é um pedaço do intestino grosso. Para que ele serve no homem? Para porra nenhuma, beleza? Mas existem alguns animais que o apêndice é extremamente desenvolvido. Olha aí no homem que pequenininho que ele é. Olha num coelho como ele já é grande, ok? No coelho, velho, ele tem uma grande função. Nessa região aí, ó, tá cheio de bactérias, fabricando enzimas que vão ajudar o coelho, que é um bicho herbívoro, a digerir a celulose. No homem, você não tem esses micro-organismos aí ajudando na digestão da celulose, ok? Então no homem, esse apêndice, ele é vestigial. Mas como o coelho tem, dá uma ideia de parentesco entre esses dois animais. Tudo bem? Outro caso de órgão vestigial, músculo nas orelhas. Velho, tem animais que têm músculos na orelha e esses músculos funcionam. Com qual finalidade? Esse músculo permite que o animal movimente a orelha sem movimentar a cabeça, velho. Isso é ótimo para o animal conseguir captar estímulos do ambiente, beleza? Em nós, a gente vira a cabeça para lá, para cá, para cima e para baixo e consegue captar com mais facilidade esse som. Então em nós, esse músculo na orelha aparentemente não serve para mais nada, mas ele está aqui. É um vestígio dos nossos antepassados, ok? Quer ver outro caso interessante? Membrana nictitante em aves. Essa membraninha que aparece, por exemplo, cobrindo aí a visão da coruja e protege essa coruja, essa ave, na hora que ela vai voar. A gente não tem uma membrana protegendo o nosso olho inteiro, mas tem um resquício dela bem aqui no cantinho, como está mostrado aí para você na imagem. Então, essa membrana nictitante, em nós, esse resquício assim, é uma merda vestigial que sobrou dos nossos antepassados. E aí nós temos uma relação de parentesco, pode parecer bizarro, mas a gente tem com as aves, tá certo? Quer mais? Não acredita ainda? Quer mais? Papai te dá mais, velho. Calma.
Evidências embriológicas. Olha todos os animais que o papo trouxe para você, todos vertebrados, todos vertebrados. Mas se você dá uma olhada lá em cima, cara, o início do desenvolvimento embrionário é muito parecido, cara, é muito parecido. Isso é um sinal, então, que existe uma relação de parentesco entre esses vertebrados, tá certo? Então, embriologia ajudando nós aí também. Papo, não acredita ainda? Calma, vou te dar mais uma, velho. E se a partir dessa última você não acreditar, tem problema, continua não acreditando, tá certo? Não vai morrer, não vai passar neném por causa disso, tá certo? Vamos lá. Evidências moleculares, essa é a que mais vem aparecendo hoje. E geralmente as moléculas que a galera usa como evidência, ácidos nucleicos, principalmente o DNA e também as proteínas, beleza? A ideia que o papo quer que você tenha é a seguinte, quanto maior a diferença entre as moléculas, o papo está até colocando aí para você, maior a diferença entre as moléculas, maior a distância na evolução entre os seres. Mais distantes os seres estão do outro na evolução. O papo vai te dar uma tabela, o papo vai até acompanhar aqui a tabela contigo, para você entender o que significa essa maior distância, ou melhor, maior diferença entre as moléculas e, consequentemente, maior distância na evolução. Vamos lá, olha a molécula que traz aqui, para acompanhar. Ó, o cara coloca aqui, ó, a molécula sendo analisada, uma proteína, a hemoglobina humana, proteína que lá no seu sangue, ok, show de bola, beleza. Essa proteína, ela é formada, assim como qualquer proteína, por uma sequência de aminoácidos, tá certo? Imagina que a hemoglobina humana, ela tem uma determinada sequência de aminoácidos. Quando você compara essa hemoglobina humana com a hemoglobina do chimpanzé, quantos aminoácidos tem diferença em relação ao homem? Nenhum. Ou seja, a hemoglobina humana é idêntica à do chimpanzé, ok? Pega, por exemplo, o cão. Comparando a hemoglobina do cão com a do homem, quantos aminoácidos diferentes tem? 15. Se você pega, por exemplo, a hemoglobina de um sapo, quantos aminoácidos tem diferente em relação ao homem? 67. Espera aí. O papo disse, quanto maior a diferença entre as moléculas, maior a distância evolutiva. Então, desses animais citados aqui nesse esqueminha, o que tem mais diferença em relação ao homem é exatamente quem? O sapo. Então, comparando esses animais com o homem, quem está mais distante do homem na evolução? O sapo, beleza? Agora, quem tem menos diferenças comparado com o homem? É o chimpanzé, velho, não tem nada de diferença. Isso significa então que nós, os chimpanzé, estamos extremamente próximos na evolução. Ficou claro? Beleza? Essas são as evidências evolutivas. O papo te encontra na próxima. Um beijo aqui, ó. Bem gostoso no seu coração. E